sintonizado no programa direto do plenário. Estamos, mais uma vez, levando para você jornalismo com responsabilidade. E o nosso convidado de hoje, você já viu no plano aberto. Hoje, vamos falar sobre a nossa língua brasileira de sinais. É isso mesmo. Estamos com um mestre que faz parte do nosso parlamento osasquense. É uma referência para Osasco, para a região, para o estado e para o Brasil. Mas antes de apresentar o nosso convidado aqui, eu queria que você que está me assistindo fizesse um grande favor. Não é um favor para mim, não. É um favor para a sociedade. Nós temos um canal no YouTube que é muito movimentado, TV Câmara Osasco. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, o nosso jornal, o Acontece e vários outros assuntos relacionados à nossa querida cidade de Osasco. Você está assistindo pelo Facebook? Siga a nossa página. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar também os nossos rios. Tem vídeos maravilhosos ali dos mais diferentes assuntos. Está pelo Instagram? A plataforma digital mais assistida do Brasil hoje é o Instagram. Então, vai lá na Câmara Osasco e você vai ter a oportunidade de conhecer também todo o nosso conteúdo. O nosso convidado de hoje, ele é exclusivo, hein? E, inclusive, nas nossas sessões solenes, nas nossas sessões extraordinárias, ordinárias, ele está ali junto com a sua equipe, trazendo, evidentemente, a oportunidade da inclusão. Algo que, infelizmente, ainda não é uma realidade no nosso Brasil. Mas aqui no Parlamento Osasquense tem vez, tem voz e tem Libras, com o nosso querido Davi. Davi, seja muito bem-vindo, ele está de verde hoje. Né? Verde representa a esperança, não é isso, Davi? Esperança, aí, ó, tá ali o Davi. Vida, né? Você vai responder as minhas perguntas em Libras também? Você vai gesticular ou vai falar no tradicional? Você fica à vontade. Vamos no tradicional, na língua oral, até porque eu defendo não bimodal, que é as duas modalidades, você fazer as duas línguas ao mesmo tempo, sempre uma língua vai ficar prejudicada. Quando eu posso falar e também sinalizar. Mas, em algum momento, vai acontecer que uma língua pode ficar prejudicada, porque eu estou seguindo uma gramática ou outra. Então, eu preciso decidir qual gramática eu vou escolher para mim, qual é a língua que eu vou decidir usar. Se vai ser a língua oral, no caso, a nossa língua oral, o português, ou se vai ser a língua espaço-visual, que é a Libras. Então, eu mesmo, Davi, tem algumas pessoas que fazem, mas, assim como outros colegas também, da academia, não fazem o uso de... Você tem como dizer espanhol e inglês ao mesmo tempo? Fica mais complicado, né? Então, eu acho que esse ponto é interessante. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a tua presença mais uma vez e dizer o seguinte, Davi, eu queria que você fosse uma fonte de inspiração para muitas pessoas que nos assistem nesse momento, porque, como eu falei, o Parlamento Osasquense ele tem a oportunidade de levar até você a oportunidade de ter entendimento do que está sendo discutido para aqueles desassistidos, aqueles que não são incluídos. E você é a representação exatamente dessas pessoas aqui no Parlamento Osasquense. Quem te incentivou? Qual foi a motivação? O que te inspirou a entrar nesse mundo? Para nós hoje é uma realidade, mas para muitos brasileiros ainda não. Mas qual foi a sua inspiração? O que te levou a ser, hoje, inclusive, até um professor, porque a gente entende que você também é um professor nessa arte, né, na linguagem, né, na expressão. Fala quem foi a motivação para que todo o nosso público que nos assiste nesse momento também possa se sentir inspirado em você. A minha motivação ela vai para além de uma pessoa específica, mas ela vai na base de um propósito, que é da comunicação. A minha vida ela se baseia, né, em vários espaços em que a comunicação ela sempre esteve muito forte. Fui criado na feira com a minha avó, então naquele ambiente vendedor, comunicando com todo mundo, na igreja, então nos louvores. E quando chegou um grupo, um ministério de surdos dentro da igreja, e aí eu vi que aquele grupo tinha alguns surdos que não se comunicavam com outras pessoas, ficavam no canto ali, sozinho, e aquilo ali foi magnífico, interessante. Eu falei, nossa, eu quero me comunicar com esse pessoal que está ali, isolado ali, eu quero fazer parte disso. E aí eu fui buscar o conhecimento, né, estudando. Teve o curso lá dentro da igreja, mas por outras questões eu não pude fazer, mas eu falei, eu vou aprender essa língua. E aí eu
decidi estudar mesmo assim, autodidata, e tive contato com a comunidade também, desde o primeiro momento que eu aprendi a falar oi, eu cheguei lá e falei oi, e naquele momento ali o Sul já começou a perceber que eu tinha interesse em aprender a língua, assim como acontece com outras pessoas. É uma comunidade que abraça muito, né? Qualquer indivíduo que queira aprender a língua e tenha interesse, a comunidade surda abraça, incentiva, apoia, tanto através do ensino, quanto também fortalecendo, independente do profissional ou área que você esteja, se você se despertar ou tiver interesse de aprender uma nova língua, né, eles vão te auxiliar, vão te apoiar e vão te abraçar também. Quando você iniciou a sua trajetória na linguagem de sinais, eu acredito que há um tempo atrás nós não tínhamos essa visibilidade, né, Davi? Era pouco falado sobre isso. A partir do momento que vira um projeto de lei, né, como se torna uma lei, a gente observa hoje que, principalmente os parlamentos, né, o legislativo, nós já temos, né, a linguagem de sinais sendo aplicada, mas ainda tem alguns locais que ainda não foram adaptados, né, ainda não se adequaram a essa nova realidade que hoje, para nós aqui na Câmara Municipal, por exemplo, a gente já consegue entender, tem esse entendimento nas transmissões, mas ainda existe algumas emissoras que não se adaptaram a isso, inclusive emissoras grandes, né? Não vou citar o nome aqui para não comprometer, mas a gente vê muitas emissoras ainda que não implementaram a linguagem de sinais, mas as mais tradicionais, aí a gente consegue enxergar isso. Por que isso acontece? É uma falta de profissionais especializados? É porque eles realmente não entenderam a necessidade, não enxergaram essas pessoas que não têm essa inserção? Como é que você avalia hoje a linguagem de sinais, um projeto de lei que já está em vigor, e poucos ainda se adaptaram a essa realidade, Davi? Então, na verdade, a gente é um panorama assim, e tentando separar um pouco do histórico, né? Vamos pensar aí que em 1994 foi quando a gente tivemos a primeira produção acadêmica, primeira pesquisa, né, voltada para a área da linguística da Libras. Então, com apoio científico, apoio da academia, a gente conseguiu produzir bastante pesquisas que comprove até a validade da língua de sinais como língua, e não como linguagem, por exemplo. Sim. E depois da lei, da oficialização da Libras, que aconteceu em 2002, a gente tivemos o avanço nas produções acadêmicas e também depois do decreto 5.626, que veio aí ratificando a necessidade e a obrigatoriedade da disciplina de Libras dentro da universidade, dentro dos cursos de licenciatura, fonoaudiologia, e os outros cursos colocaram a disciplina como optativa. Então, a gente teve uma expansão muito grande da língua. Então, a partir desse momento, a gente viu o movimento crescer. Claro, como eu acabei de falar, como um apoio científico, mas os outros espaços, tanto público, tantas empresas, começaram a adotar esse respeito, essa visão, esse direito linguístico dos indivíduos surdos, da comunidade em si. E aí alguns espaços ainda não reconhecem, não percebem a importância, porque a gente tem vários viés. Além da consciência, né, que é um direito linguístico garantido a todo cidadão brasileiro surdo, também é uma questão até de investimento. Se eu falo a linguagem da pessoa que estiver conversando. Se eu estiver conversando com um empresário, eu conscientizo ele que é um bom investimento a curto, médio e longo prazo, porque eu consigo provar para ele que ele terá um revestimento, entendeu? Voltará para ele como lucro isso. Porque hoje é marketing, né? Você vai para uma empresa, se você falar que você apoia a causa, você consegue falar, calma lá, poxa, essa empresa... E aí eu estou falando, mesmo se essa empresa não esteja realmente preocupada, mas quando ela começar a ver que isso é uma coisa importante e que tem uma contribuição para a sociedade, eu falo, nossa, realmente vale a pena investir. Então, ela consegue ter ali clientes que realmente vão se conectar com a causa. Poxa, aquela empresa ela realmente é preocupada com a acessibilidade, então vale a pena investir. Porque, no geral, o cliente ele vai
ir não pela questão da acessibilidade, mas quando ele vê que a empresa realmente preocupa com a causa, no inconsciente ali dele vai fazer com que ele acesse mais esse produto, esse serviço, esse espaço. É interessante porque nós estamos vivendo uma nova realidade quando o assunto está relacionado à linguagem de sinais, porque existe um número enorme de pessoas que, inclusive, passa por a situação que você acabou de falar, que não se sente incluída e, geralmente, a televisão passa a ser uma questão opcional. Ele consegue interagir muito mais com os aplicativos voltados para a classe, né, para esse tipo de formato, para a pessoa se interagir, se comunicar mais. E a gente vê, principalmente na TV e no rádio, ainda engateando, né? Não é uma realidade latente, muito em função exatamente do que você acabou de falar. Eu acredito, Davi, eu acho que você também, pela experiência que você já tem, que a partir do momento que as políticas públicas elas começam a ser executadas com mais propriedade, as pessoas começam a ser vistas. Você tem mais ou menos um número assim de pessoas no Brasil, né, que são surdos, mudos, que têm essa dificuldade de inserção, de serem enxergadas, né, de serem inseridas nesse contexto. Inclusive, nós estamos num parlamento, eu acredito que a falta de representatividade também, isso pesa bastante para defender, né, inclusive, as pessoas que passam por isso. Eu estou falando dos surdos e mudos, mas tem toda a questão da acessibilidade, né, que ainda não tem nas grandes metrópoles. Né? A acessibilidade é muito precária no Brasil, não é verdade, Davi? Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente tem avançado bastante na questão das legislações. Hoje a gente está com, segundo o último pesquisa do IBGE, uma estimativa de 10 milhões de surdos e ensurdecidos. É muita gente. É, né? Muita gente. E aproveitando a oportunidade também para trazer, né, o nome usual da nomenclatura é só surdo e não surdo-mudo. Não sei se você sabia, porque são deficiências distintas. Surdo é uma deficiência, inclusive a nomenclatura não... Algumas pessoas, qual é a nomenclatura mais correta? Uhum. É surdo, é surdinho, é mudo, surdo-mudo. A nomenclatura correta e usual é surdo. Não tem problema nenhum de chamar de surdo, deve-se. Uhum. Inclusive, temos variações, né? De não só uma identidade. Temos o surdo e também temos o deficiente auditivo. Que aí vai de identidade. Aí alguns falam, quem é usuário da língua de sinais se identifica mais como surdo, porque é uma questão linguística. Porque se estamos aqui nesse espaço, né, legislativo, onde há acessibilidade, onde há interpretação para a língua de sinais daqui do Brasil. Então, se chega um surdo que é usuário da língua, qual é a deficiência dele? Ele consegue participar desse ambiente legislativo, porque a barreira que ele tinha era linguística. Já o deficiente auditivo, a gente entra numa análise mais clínica, que a pessoa fala, não, eu não sou surdo, eu sou deficiente auditivo, e aí usa o implante coclear, usa aparelho auditivo, é uma outra linha de teoria mesmo. 5%, né, da população brasileira é surda, né? Então isso é representativo, né? Representativo. Isso dá mais ou menos 2,7 milhões que não ouvem absolutamente nada. Então é importante essa inclusão, sim, porque nós estamos falando de pessoas, né, que precisam ser assistidas, e quando nós temos profissionais engajados, principalmente para levar até essas pessoas a possibilidade do entendimento de tudo que acontece, seja no segmento público ou privado, a gente tem um avanço enorme e isso ajuda muito. Vamos falar um pouquinho sobre o Davi aqui na atuação na Câmara Municipal de Osasco. Davi, você tem uma equipe, a gente observa que há um revezamento, você às vezes participa, às vezes são algumas meninas que participam, inclusive eu mando um abraço a todas elas, a toda a equipe, que é grande, né? Sim, sim. E vocês atuam aqui na Câmara, mas você também trabalha em outros locais, né, Davi? Fala um pouquinho da sua rotina, das suas atividades também, nesse desenvolvimento, nessa oportunidade que você tem de levar até esses 5% da população brasileira que não tem a oportunidade de ter transmissão em Libras, o que faz toda a diferença, até para atrair esse público. Certo.
Você falou aí da equipe, né? É engraçado porque, e aí, óbvio que eu falar do meu espaço aqui, do meu trabalho, que eu amo aqui na Câmara. Tivemos uma lei agora, no ano passado, em outubro, que foi uma atualização da lei do tradutor e intérprete, que veio para validar sobre a questão do revezamento, que sempre são 2 profissionais. Só que aqui a Câmara já estava Adaptada, muito né? mais avançado nesse aspecto de estar com 2 profissionais. Desde que a gente começou aqui com a equipe de acessibilidade, sempre 2. 2 no momento ali do trabalho, né? Porque a equipe, no mínimo, aí hoje a gente está com 6 profissionais, que aí depende do dia, da sessão, da agenda de cada profissional. Que esses profissionais sempre trabalham em revezamento. Aí depende do tipo de conteúdo, do espaço, 15, 20 minutos até 30. E aí a gente vai revezando. Mas, além da Câmara, também trabalho com eventos, dos mais diversos, da área cultural, artística, empresarial, palestra. Tenho a minha empresa também de tradução e interpretação. E esses espaços possibilitam para a gente, né, ter uma experiência e vivência em vários tipos de ambiente. Hoje eu estou numa fábrica fazendo uma integração de novos funcionários surdos, amanhã eu estou num evento de finanças, no outro dia num teatro, e é rico, né, essas experiências que a nossa profissão possibilita. Agora, a antiga lei 12.319, que é a lei do tradutor e intérprete de 2010, ela só trazia a questão do intérprete. Tem que ter intérprete nos espaços públicos, nos eventos, na TV, em todos os outros espaços, mas ela não descrevia como era esse trabalho. Aí, com a nova lei, ela veio ratificando, tem que ser 2 e tem que ser na modalidade de revezamento. Interessante. Eu queria que você também aproveitasse a oportunidade. A nossa audiência é muito rotativa e, evidentemente, que as pessoas precisam entender como funciona a parte técnica, porque teve que ser feita uma readequação, um investimento para que esse público, né, que vai direcionar, né, a linguagem possa ter condições de enxergar. A gente sempre observa que vocês estão pequenininho ali na tela, né? Está bem no cantinho da tela ali, mostrando, e obviamente que não pode ser muito grande também, porque senão a pessoa não consegue, vai acabar ocupando um espaço que a TV não pode por conta da própria logística interna. Os equipamentos, eles estão atendendo às necessidades? Você acredita que hoje consegue, por intermédio dessa tecnologia que avança a cada tempo, né? Está evoluindo, né? Era 1080 por 20, agora já é 4K, 8K, e evolução. Tecnicamente falando, vocês conseguem levar a mensagem com os equipamentos que são oferecidos hoje? Com certeza. Eu acho que pós-pandemia a gente teve um avanço na tecnologia em várias áreas, e a área da tradução e da interpretação ela também houve um avanço significativo, porque, assim como a área da telemedicina, né, antes impossível um médico atender virtual, hoje a gente consegue adentrar outros espaços que antes não conseguia. Então, o avanço da tecnologia permite eu trabalhar em um evento que está acontecendo lá no Mato Grosso ou em Brasília, inclusive... Não precisa estar no local. Não precisa estar no local. Já fiz várias sessões por TST ou jurídica, virtualmente, às vezes da minha casa, ou às vezes de um estúdio aqui em São Paulo, lá para o Mato Grosso, para Brasília, e aí para os mais diversos espaços. E isso estando em outro espaço. E quem possibilita isso é a tecnologia. Então, a tecnologia ela veio para fortalecer, né, e melhorar o nosso trabalho de uma maneira bem significativa. Na sua opinião, o que está faltando para que mais pessoas possam ter essa condição de conhecer um pouco mais sobre Libras, ter um entendimento? As políticas públicas, como a gente já disse, os projetos, né, o projeto de lei, né, enfim, tudo que você já mensurou é importante, mas você acha que falta alguma coisa ainda? E se falta, o que está faltando para que as pessoas possam ser mais assistidas? Olha, eu acho que temos bastante políticas públicas, bastantes de leis que incentivam tanto a profissão do tradutor e intérprete, também a difusão da língua, tanto nos espaços da educação, da saúde. Eu acho que falta mesmo projetos de ações
que façam com que essas leis elas saiam do papel e entrem para a prática, entendeu? Intervenções, vamos dizer assim, em que médicos, enfermeiros consigam fazer esse atendimento direto. E aí, às vezes, parece até uma dicotomia, porque eu, como tradutor, falando para o médico aprender a língua de sinais, não vai precisar do intérprete, né? Porque aí eles pensam o médico já atendendo na língua de sinais. Não precisa do intérprete, mas isso é o ideal, né? O ideal onde a gente consiga ter um espaço acessível. Porque pense um médico tendo que passar um diagnóstico de câncer ou um diagnóstico de óbito pelo um terceiro. Então, às vezes, e aí tem a intimidade também, às vezes, de um paciente que precisa passar numa consulta médica e ter mais um terceiro, né, é uma questão. Assim como uma consulta com um psicólogo, com um psicanalista, em que você está ali no momento íntimo, que você contar para uma pessoa é uma coisa, quando você conta para duas é outra, porque você vai mudar o seu discurso. Então, eu acho que estamos caminhando, estamos no processo de conscientização assim no geral, mas eu acho que tanto o governo, né, a administração pública, as instituições de educação, como as faculdades, universidades, instituições do terceiro setor, elas têm trabalhado bastante forte nesse campo de levar projetos que possibilitam tanto profissionais das mais diversas áreas adentrar, né, esse ambiente, esse mundo da língua de sinais. Você acredita que deveria ser incluído no contexto disciplinar, nas escolas, por exemplo? Porque a gente vê cursos. Eu lembro da minha filha que participou de um curso de Libras, que ela, até hoje ela não ensina, mas era um curso. Mas você deveria fazer parte da grade nas escolas? Você concorda? Sim, sim, com certeza. Hoje, a comunidade surda ela tem lutado pela educação bilíngue. E aí, essa educação bilíngue ela seria direcionada para a comunidade surda. Porque hoje a gente tem um modelo de educação inclusiva, onde o surdo ele vai para dentro da escola, né, regular, com a presença do intérprete. Só que a bandeira da comunidade surda é escola bilíngue, onde a gente tem um espaço com professores dando aula direto em língua de sinais, onde a diretora, a senhora da cantina, a pessoa que está na portaria, todos sinalizam. E já para os outros espaços, onde as escolas regular, seria colocar a disciplina na escola regular, né? Na escola onde todos são ouvintes, colocar a disciplina para com que essas crianças, adolescentes, já tenham internalizado esse universo da língua de sinais, para quando encontrar um surdo, seja no seu espaço escolar, ou na igreja, na rua, consiga se comunicar, né? Eu consigo entender o básico, quem sabe futuramente despertar interesse, né? E independente da profissão que a pessoa possa exercer, ela continuar com interesse na língua e virar um profissional bilíngue, né? Quem sabe aí. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu recentemente aqui em Osasco, um guarda municipal, ele foi flagrado, se é que posso dizer assim, flagrado, hoje quem ainda tem um celular, né? Então ele foi filmado ali com o celular, conversando com uma pessoa que tinha, evidentemente, a dificuldade de poder se expressar, no surdo. E aí o que aconteceu? Viralizou. Né? Viralizou completamente. Ele veio aqui na Câmara, inclusive, e recebeu uma moção aqui, né, de congratulações, né, de reconhecimento, por ele conseguir, por intermédio da língua de sinais, né, de Libras, interagir e indicar, inclusive, para onde ele estava. Ele estava perguntando uma rua, né, ele queria saber a rua, e aí o guarda municipal, ele tinha, né, o treinamento, ele conhecia, e explicou corretamente e viralizou. A prova de que toda a instituição representativa, como guarda municipal, médico, você está num aeroporto, né, você está numa rodoviária, né, numa escola, num próprio público de atendimento, num PROCON da vida, num poupa-tempo. Quantas pessoas não passam lá e não tem ninguém para interagir com elas? As pessoas ficam perdidas, né, Davi? Perfeito, não sabem para onde vão. Então tem que ter alguém treinado ali para poder não viralizar como se fosse, está vendo? Não tem. Olha a dificuldade. Né? Então, tem que ser uma coisa mais corriqueira, comum, para assistir essas pessoas, né, Davi? Perfeito. Esse exemplo que você acabou de citar aqui, dentro do nosso município,
é um exemplo para ser seguido por todos os ambientes, todos os espaços, seja público ou privado, onde tenha um percentual, né, do grupo de colaboradores que consigam se comunicar. Porque se eu chego, por exemplo, dentro de um hospital, e aí, no primeiro contato com a recepção, eu não consigo me comunicar. Aí, eu quero passar por um neuro. E como é que eu vou falar que eu preciso passar por um neuro se ninguém fala a minha língua? Exatamente. Ou eu vou, às vezes, numa loja, eu quero comprar uma cortina específica, da cor tal, mas a pessoa não sabe comunicar o básico. Então, ter ali um quantitativo que seja, né, mínimo para conseguir atender. O ideal seria todo mundo, né, soubesse, mas nesse primeiro momento que a gente conseguisse ter pelo menos um quantitativo mínimo por turno, né, ou pelo período que o ambiente estiver aberto, tenha pelo menos um profissional para, sempre que chegar um cidadão surdo, conseguir ser atendido na sua língua. É um sonho que vai se tornar realidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Estamos caminhando para isso, né? A Casa de Lei já é um grande exemplo disso, né? Como já disse, as nossas sessões são transmitidas ao vivo, e nós temos o intérprete de Libras ali, nós temos o Davi, toda a sua equipe para nos ajudar. É um motivo de muito orgulho aqui, nós da Casa de Leis, temos profissionais com conhecimento do Davi, com essa experiência, essa expertise, é fundamental. Davi, qual o seu sonho? Meu sonho é ver o Brasil todo acessível em língua de sinais, em Libras, em que todos os espaços tenham acessibilidade para a comunidade surda. E isso aí, tornar, quem sabe aí, meu projeto está bem caminhando para isso, com o meu objetivo de ter aberto a minha empresa foi justamente de levar acessibilidade e inclusão. Como agente, né, de acessibilidade e inclusão, eu justamente caminho nessa perspectiva, de fazer com que o máximo de pessoas aprendam Libras e se conscientize da importância, né, de garantir esse direito linguístico do cidadão surdo. Muito bom, eu tive a honra de receber aqui o Davi, que é faz parte aqui da história da Câmara Municipal, com esse trabalho fenomenal, fantástico, com toda a sua equipe. A Câmara ela é inclusiva, ela com certeza ajuda, né, essas pessoas que muitas das vezes não conhecem os projetos de lei, não têm acesso, e por intermédio, né, de Libras a gente tem a oportunidade de poder trazer esclarecimento e, sobretudo, uma visão, né, diferenciada do que representa um parlamento, sobretudo com essa linguagem de sinais que a Câmara sempre deu ênfase, sempre apoiou e vai continuar, com certeza, ajudando essas pessoas desassistidas. Né? 5% da população, mais de 10 milhões de pessoas, são muitas pessoas que precisam ser assistidas, sim, e passam por políticas públicas, por projetos de leis que vão ajudar a desenvolver, a dar essa abrangência que eles realmente necessitam. Esse é o nosso objetivo, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho certeza absoluta que o Davi, que está aqui, vai ser o nosso porta-voz e vai nos ajudar a levar, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade. Davi, para finalizar agora, nosso tempo já esgotou, passa muito rápido, né? E esse assunto é muito gostoso, a gente poder falar de acessibilidade, de inclusão, é uma das minhas bandeiras também, uma das bandeiras do Parlamento. Finalizando, eu queria que você resumisse a tua profissão, a tua área, né? Você vivencia isso 24 horas por dia, defina isso em uma frase aí para todo o povo osasquense, todas as pessoas que nos assistem no Brasil, que tem algum tipo de acessibilidade, alguma deficiência, né? Que a gente sabe que todos nós temos algum tipo de deficiência, né? Não tem um que não tenha. Mas aqueles mais desassistidos, né, que não têm oportunidade, eu queria que você mandasse uma mensagem para todos eles nesse momento. Acessibilidade, ela não é um favor, ela é um direito. E a gente pensar com empatia, de se colocar no lugar do outro, conseguir pensar se o mundo fosse invertido, né? Todo mundo estivesse falando em língua de sinais e só você fosse o orador ali nesse momento. Então, acho que assim também a gente pode pensar em outras deficiências, onde só você fosse o vidente e todas as outras pessoas fossem cegos. Então, o mundo seria outro, porque teriam outros tipos de habilidades, seriam mais valorizadas, né? Seriam mais desenvolvidas. Então, eu acho que é esse lugar da empatia, da gente se colocar no lugar do outro e pensar que você pode ser também um agente da inclusão. Muito bom. Parabéns, Davi, parabéns à nossa querida Câmara Municipal de Osasco, que leva jornalismo com responsabilidade
inclusão e, evidentemente, a oportunidade de conhecermos os mais diferentes segmentos. Hoje foi o Davi, hoje foi acessibilidade, hoje foi Libras. Amanhã pode ser outro assunto. E é óbvio que você vai curtir, vai comentar, vai compartilhar. Siga o nosso conteúdo no Facebook, a nossa página oficial TV Câmara Osasco. E no YouTube, você pode, além de se inscrever, tem um sininho lá, você pode ativar as notificações. Todo o nosso conteúdo jornalístico está recheado de informações. Projetos de lei, acontece, jornal e o direto do plenário também. Você vai poder assistir na íntegra e compartilhar com os amigos. Compartilhe informação com responsabilidade em todos os segmentos que nós estamos contemplando, porque o direto do plenário tem essa missão, né, abraçar as instituições e valorizar, sobretudo, profissionais que se destacam. Que Deus abençoe a tua vida, um forte abraço e até a próxima. Tchau!